nós vamos ver sobre um assunto que costuma confundir bastante as pessoas, que é o uso dos porquês. É normal que em situações informais, ali conversando com os amigos pela internet, nós utilizamos a forma abreviada que é o P e o Q. Entretanto, isso confunde bastante quando nós temos que escrever de uma forma mais rebuscada, porque são 4 formas da escrita para uma mesma palavra. Então, quando utilizar uma ou outra? Hoje nós vamos ver isso com mais detalhes. O primeiro tipo de porquê que nós vamos ver é o porquê separado e sem acento. Ele aparece em situações em que queremos perguntar alguma coisa, direta ou indiretamente. Como assim direta ou indiretamente, prof? Vamos lá. Por que os gatos miam? É uma pergunta. Gostaria de saber por que os gatos miam? Não vai ter o ponto de interrogação ali no final, mas ainda assim está expressando uma dúvida, ainda assim é uma pergunta indireta. E neste caso, vai ser também o porquê separado e sem acento. Então, para memorizar, pensem que sempre que a palavra porquê puder ser substituída pela expressão por qual motivo, vai ser porquê sem acento e separado. É só pensar no exemplo que eu dei. Por que os gatos miam? Se eu substituísse por qual motivo os gatos miam, ou gostaria de saber por que os gatos miam, gostaria de saber por qual motivo os gatos miam, teria o mesmo sentido a frase, então sempre que isso acontecer vai ser porquê separado e sem acento. Já o porquê junto e sem acento, ele vai ter o sentido da palavra pois. Então, mesma coisa que a gente fez ali no por qual motivo, a gente vai fazer com a palavrinha pois. Exemplo: vim aqui porque quero falar com você. Eu estou explicando que eu quero falar com aquela pessoa. Então, é um porquê explicativo. E teria o mesmo sentido se eu dissesse: vim aqui pois quero falar com você. Então, quando isso acontecer, o porquê vai ser junto e sem acento. O porquê separado, mas com acento, ele é utilizado em 2 situações. Ou quando ele está sozinho, por exemplo, a única palavra da frase é porquê, daí você vai utilizar o porquê separado e com acento, ou quando ele está encostado no ponto de interrogação. Pensem sempre que esse tipo de porquê, ele não tem significado se ele estiver sozinho, ele tem que estar sempre unido com o ponto. Então, ele vai aparecer no final das frases sempre. Por isso, também, na situação em que ele está sozinho, ele já é a única palavra, ele já está grudadinho no ponto ali, porque ele é a única palavra da frase. Por exemplo, ficou zangada por quê? Esse porquê vai ser separado e com acento, porque ele está aparecendo no final da frase. Não conseguiu fazer as atividades por quê? Novamente no final da frase, então novamente separado e com acento. E por último, tem o porquê junto e com acento, que eu acredito ser o mais fácil de todos porque ele é um substantivo. E como tal, ele sempre vem precedido dos artigos, então sempre vai ser o porquê ou um porquê. E aí por isso é bem fácil de identificar quando você vê ali o artigo o ou um na frente dele, você sabe então que ele vai ser junto e com acento. Não entendi o porquê disso. Junto e com acento, reparem no artigo o e saibam então que sempre depois do artigo o ou do artigo esse porquê vai estar junto e com acento. Tudo acontece por um porquê. Então, novamente, junto e com acento porque está precedido do artigo Esse tipo de porquê ele pode ser substituído pela palavra motivo. Então, sempre existe um porquê, sempre existe um motivo. Vamos recapitular o conteúdo então de forma resumida para ver se todos conseguiram acompanhar. Existem 4 tipos de porquê. O primeiro, separado e sem acento. Ele vem para substituir a expressão pela qual. O segundo, junto e sem acento. Ele vem para substituir a expressão pois. O terceiro, separado e com acento, aparece ou sozinho ou no final de frase, mas sempre do ladinho do ponto de interrogação.
E o último, junto e com acento, é um substantivo. Então, ele sempre vai aparecer depois da palavrinha o ou da palavrinha que são artigos. Agora, para nunca mais esquecer esse conteúdo, nós vamos finalizar nossa aula com uma musiquinha sobre o uso dos porquês. Curtam o som. Quero saber o porquê do seu pesadelo. Não tenha mais dúvida, deixe eu esclareço. Saiba que são 4 os tipos de porquês. Chega a ser muito fácil, sem dor de cabeça. Quem estuda os porquês nunca mais esquece. Sabendo os porquês, não irá mais sofrer. Separado e sem acento é pra perguntar. Separado e com acento na pontuação e final. Junto e sem acento é pra explicar. Se for substantivo eu já sei, é o porquê. Porque desistir ser fácil de entender uma pronúncia, 4 maneiras de escrever. Porque errar quando for escrever, se nessa hora você terá vontade de entender. Gostaram, pessoal? Espero que sim. Espero que tenham conseguido compreender a diferença entre os 4 tipos de porquê. Me coloco à disposição em caso de dúvida. Um grande beijo e até a próxima!